Isso aí, gente. Pressão alta não faz sentir nada. Quando a pressão alta estiver fazendo alguma coisa com vocês, já era, já passou do ponto. A pessoa vai ter um infarto, vai ter um AVC, vai ter algum problema muito sério. Então a gente tem que falar que semana passada, né, foi a comemoração, vamos dizer assim, do dia de combate à hipertensão. E nosso problema com pressão alta é isso que eu comecei falando, já é o mais importante. Hipertensão arterial normalmente não faz a pessoa sentir nada. Na neurologia, o nosso problema é que as pessoas acham que pressão alta dá uma puta dor de cabeça. Mas em geral a hipertensão piora, né, as doenças que já causam dores de cabeça. Um bom exemplo disso é a enxaqueca. Quando a pessoa tem enxaqueca e ela se torna hipertensa, piora muito a doença. Bom, as dores de cabeça vêm com muito mais intensidade. Não raro são nessa região occipital aqui. Aliás, as pessoas acham que dor de cabeça nessa região é pressão alta. E não é, tá bom? Não precisa. A enxaqueca costuma dar dores de cabeça nessa região. Só que aí a pessoa vai medir a pressão só quando tá com dor de cabeça. Aí a dor causa pressão alta. Uai, é assim, qualquer tipo de dor faz subir a pressão. Tem que medir sempre, gente. O recado desse vídeo rápido é dizer para vocês que tem que medir a pressão com regularidade. Isso é crucial para vocês se sentirem bem, ok? Lembrando que quem trata pressão alta é qualquer tipo de médico, mas um dos grandes especialistas nessa área são os nefrologistas, perfeito? Grande parte da ciência por detrás do tratamento da hipertensão, quem faz são os nefrologistas, e a Paula é uma nefrologista. E aí, pessoal, tudo bem? Não reparem na olheira, mas foi a minha vez de ficar dodói essa semana. Mas como pressão alta é uma coisa muito importante, né? Não dá para deixar passar e vir falar para vocês. Como o Breno comentou, né? Infelizmente, a pressão alta quase não dá sintoma, né? Todo mundo acha que quando ficar com a pressão alta, né? Ou o termo técnico que a gente usa, né? Hipertenso, que ele vai sentir muitas coisas, vai ter tontura, vai ter isso e aquilo, mas não é verdade. Eu acho que o grande risco, né, o grande porém da pressão alta é justamente isso. Ela é uma doença quietinha, igual a doença renal crônica, né? São doenças quietas. E por isso, muitos não fazem diagnóstico. O paciente se sente bem, então por que ele vai procurar auxílio médico, né? Mas todo mundo deveria medir a pressão, né? Aferir a pressão arterial e ver se está alta. Às vezes a gente vai no médico e a pressão sobe só lá no médico. Isso até tem um nome, né? Chama hipertensão do avental branco. Mas pra gente saber se é isso mesmo, o médico especialista tem que pedir um exame, né? Podem ser feitos de duas formas, né? O famoso mapa, que é aquele aparelhinho que fica no braço o dia inteiro, ou por aferições que o próprio paciente faz em casa com um ritmo certinho que o médico vai ensinar de como tem que ser feito. E aí sim a gente pode falar que é uma hipertensão do avental branco. Sem isso, na verdade, é só a pessoa só pressupõe que é hipertensão do avental branco, porque muitas vezes ela não quer acreditar que ela tem pressão alta, né? Passei a vida inteira bem, não sinto nada, como é que eu tô doente? E eu acho que esse é o nosso maior desafio, né? É convencer o paciente que ele efetivamente está doente e que ele precisa tratar. Paulo, mas por que eu preciso tratar se eu não sinto nada? Precisa tratar porque quem tem pressão alta tem um risco maior de ter derrame, né, o famoso AVC, de ter infarto, de ter doença do rim e precisar fazer hemodiálise, pode ter alteração do fundo do olho e ter alteração para enxergar. Então é uma doença que leva a consequências muito graves. Apesar de eu não sentir nada, eu tenho riscos enormes de ter doenças graves, principalmente com o passar dos anos de uma doença que é quietinha. Então, fazer o tratamento correto é super importante. E até mais importante, né, do que isso é se prevenir, se proteger. Então, descobrir se tem pressão alta ou não é um passo. Outros passos são comer menos sal, né? Via de regra, o brasileiro come muito sal. A gente acha que não, mas come muito sal. Então, diminuir a quantidade de sal, né? Fazer atividade física, ter uma vida saudável. Parece um monte de bobeira, né? De novo, falando a mesma coisa. Mas realmente, né, os estudos mostram que isso previne de ter pressão alta. E quem que tem que se preocupar, né, ter mais cuidado em relação à pressão alta? Então, pacientes que têm diabetes, pacientes que são obesos, né, pacientes que já têm outras doenças, eles têm um risco maior, né, de apresentar aí a pressão alta. A parte boa é que se eles têm outras doenças, geralmente eles vão ao médico e acabam descobrindo a pressão alta
né? Coisa que outras pessoas não descobrem. Então, assim, é importante, é uma doença grave, né? Se não tratada, traz prejuízos enormes para o paciente, inclusive um deles é a vida, né? O paciente pode morrer por uma pressão alta maltratada ou um descontrole bem importante. E eu acho que eu vejo muita gente errar aí na prática, essa mais para a parte médica, é que apesar da maior parte das pressões altas serem decorrentes de um fator genético, né? Você tem uma genética que te predispõe a ter pressão alta, tem algumas que não. Existem algumas doenças específicas que levam a pressão alta. Isso a gente vê muito nos pacientes que desenvolvem pressão alta muito jovem, antes dos 30 anos, né? E nos pacientes que começam a pressão alta depois dos 55 anos. Então a gente tem que ficar com o olhar atento que nem sempre pressão alta é só uma característica genética. Né? Os médicos têm que se atentar que para algumas populações tem que ser pesquisada causas específicas que levam à pressão alta. Dentre elas, as mais comuns são a apneia do sono, né? Então, às vezes a gente não dá bola, mas tem muita sonolência diurna, né? Tá ganhando peso sem saber o porquê. E pode ser a apneia do sono, né? E também uma doença que é dos vasinhos do rim. Essa aí já é um pouco mais difícil do paciente perceber, né? O médico que vai ter que examinar e pedir os exames se chama estenose de artéria renal. Essas são duas causas mais comuns que levam à pressão alta, né? Sem ser uma genética específica levando a doença. Então fica aí a dica que você tem que se cuidar, tem que procurar ajuda médica, aferir a pressão regularmente. Para quê? Se você tiver a doença, ela seja descoberta rápido e tratada de maneira adequada para evitar que você tenha consequências graves em longo prazo. Beleza, pessoal? Fica a dica. Lembra disso sempre. Não se esqueçam de inscrever no canal, clicar nas notificações. Semana que vem tem vídeos melhores e maiores. Um abraço, gente. Tchau, tchau.